Boa noite, Vaishnavas Vaishnavis. Bom, hoje vamos perguntar a Srila Puri Maharaj o que significa esse termo, esses termos escrituras reveladas. Hare Krishna. Então, as escrituras reveladas, né, são escrituras que estão conectadas com o Shabda, né, o som divino, né, Shabda Brahma. Então, quando a gente entende, né, que o nosso pramana, ou seja, a nossa conclusão, a evidência chástrica, né, isso é a escritura revelada. Por exemplo, Srimad Bhagavatam, ele foi como algo revelado no Srimad Bhagavatam, né? Ou seja, por quê? Porque Vyasadeva, ele teve uma revelação, ou seja, ele no seu coração, ele pôde revelar o Srimad Bhagavatam, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o Ramayana também é outro exemplo de uma escritura revelada. Então, por exemplo, quando Valmiki Muni, né, ele vai escrever o Ramayana, né, ele escreve antes que os assuntos já acontecessem, né? Então, na realidade, não somente as escrituras, mas também os devotos, ou seja, os grandes devotos puros, né, que estão realmente também nos entregando, né, as escrituras, né, através dessa revelação. Por exemplo, quando nós pegamos o Javadharma, né, de Srila Bhaktivinoda Thakur, então nós entendemos que todos aqueles personagens, né, segundo Sri Maharaj, todos aqueles personagens, eles, de uma maneira ou de outra, eles existiram, né, em algum momento eles existiram, né? Então não é uma coisa inventada. Tudo que Bhaktivinoda Thakur disse no Javadharma, isso existiu. Então em algum momento isso existiu. Apesar que a gente olha assim, parece que é uma novela, uma coisa que ele estava criando, estava como inventando. Mas não, ele é algo revelado. Ou seja, por quê? Porque do coração do devoto, ele está revelando, né, a escritura, né? Então, através do... Porque existe o Bhagavata, né, que é a escritura Bhagavata, que é o chamado Bhagavata, e o devoto Bhagavata, que é o devoto, ou seja, o devoto que representa o chamado Bhagavata. Então, todos os dois, eles têm a igualdade de revelação. Ou seja, todos os dois podem revelar os significados védicos para nós. Então, de certa maneira, não existe diferença entre Bhagavata e o devoto Bhagavata, né? Não existe uma diferença nisso, né? E, por exemplo, se você não tem a capacidade, de repente, de estudar os Shastras, né? Isso pode acontecer. Por exemplo, se você de repente você é um jovem demais, ou você não tem muita intelectualidade, o intelecto não é tão assim desenvolvido que você vai estudar os Shastras, né? Então você pode servir ao devoto Bhagavata, né? Então, se você serve ao devoto Bhagavata, isso é a mesma coisa. Ou seja, então você vai receber os mesmos benefícios, né? Então, as escrituras, nós temos que entender que elas são reveladas pelo Sr. Brahma, né? Ou seja, a gente entende que o Sr. Brahma, ele da sua boca, né, sai os Vedas, sai os Puranas, os Itihasas, né? Então, por exemplo, Mahabharata é uma escritura revelada, né? Os Itihasas, né, os Puranas são escrituras reveladas, né? Então, o Bhagavad Gita é uma escritura revelada. Então, tudo que vem desse plano, né, superior, isso é uma revelação, né? Então, na realidade, a gente aceita esse tipo de escrituras, a gente aceita esse tipo de evidência, porque, na realidade, a nossa compreensão intelectual, ela é muito falha. Ou seja, quando nós tentamos, né, compreender Krishna, quando nós tentamos compreender a verdade absoluta com os nossos sentidos, com a nossa inteligência, né, isso deixa muito a desejar, ou seja, a gente nunca vai conseguir fazer isso.
é como a abelha que não consegue entrar dentro da garrafa do mel. Ela fica sempre na borda, sempre por fora, ela não consegue provar o néctar. Da mesma forma, nós com os nossos sentidos, com a nossa inteligência, nós não vamos realmente entender de uma maneira acertada o que é o conhecimento védico. O conhecimento védico ele é ascendente, ou seja, ele é a paurisheia, ou seja, ele não tem falhas, né? O conhecimento védico ele vem do plano superior, né? Ou seja, isso não é algo que se cria nesse mundo material, né? Esse é um conhecimento védico, né? Ele é algo que está descendo através do nosso Guru Parampara. Por isso, quando Krishna ele fala, né, que em algum momento, né, quando o conhecimento védico, ou seja, principalmente quando ele fala do Bhagavad Gita, ele fala que já tinha falado o Bhagavad Gita para o Deus do Sol, né, em um momento anterior, né, até Arjuna fica confuso nesse momento. Mas quando Krishna ele explica isso, né, ele fala em algum momento, né, evam parampara praptam imam, né, ele fala em algum momento essa sucessão discipular ela se rompe, ou seja, o conhecimento se perde. Então eu normalmente venho, né, para restabelecer isso, né? Então Krishna vem, ou ele manda uma pessoa para restabelecer isso. Então o conhecimento revelado é um conhecimento diferente desse conhecimento mundano, né? Do conhecimento que nós podemos adquirir no mundo material. O conhecimento do mundo material ele tem essas falhas, né? Ou seja, esses defeitos humanos, né? De sempre cometer erros, né? Sentidos imperfeitos, tendência a enganar, a ser enganado. Então, na realidade, nós não acreditamos muito no conhecimento mundano, no conhecimento que nós adquirimos, né, através de uma inferência humana ou pela própria percepção sensorial, pratyaksha, né? Então nós aceitamos o Shabda Brahma, ou seja, um conhecimento, o som divino, uma coisa que vem até nós outros, que chega até nós, né, através de uma fonte fidedigna, né? Então por isso o conhecimento védico ele é muito fidedigno, porque ele é passado, né, quase da mesma maneira, né? Ele tá intacto. Ou seja, é como se explica, se você quiser pegar uma manga, né, e trazer a manga para o solo, você precisa de várias pessoas. Porque se você tem várias pessoas, a manga ela não vai cair, a manga não vai, né, se ferir, enfim, ou seja, você não vai estragar a manga, né, porque muitas pessoas tocaram na manga, muitas pessoas estão passando a manga de um para um, e essa manga chega até nós de uma maneira assim intacta, da mesma maneira que ela estava lá no pé, ela chega no solo. Isso é diferente do conhecimento que nós temos desse mundo material, que é um conhecimento que realmente ele se perde muito, né? Ou seja, existe muita especulação, né, nesse conhecimento que nós percebemos, ou seja, que nós recebemos, né, do mundo material. Então nós queremos um conhecimento que seja um conhecimento mais fidedigno, né? Esse é o Shabda Brahma, o conhecimento védico, um conhecimento que realmente não é desse plano, né? Ou seja, quando nós falamos, né, do Bhagavatam, Bhagavatam é uma escritura, Bhagavatam ele é atemporal, né? O Bhagavad Gita também, né? Porque Krishna ele é atemporal. Não existe um momento que Krishna não existisse, né? Então Krishna sempre existiu. Ou seja, ele é a fonte de tudo, ou seja, então tudo emana dele, né? Então quando a gente entende isso, né, a gente realmente dá muito valor a esse tipo de conhecimento que nós temos, né? Quando você lê o Bhagavad Gita, por exemplo, você está lendo algo que Krishna mesmo falou, né? Ele mesmo fala, né? Quando ele fala Aham Sarvasya Prabhavu, eu sou a fonte, né, de tudo, né? Aham Sarvasya Prabhavu.
Matasarvam Pravartete, tudo emana de mim, né? Teshan Evanukampartan, Aham Agyana Jantamaha. Eu estou tirando a escuridão do coração, estou tirando essa ignorância do coração das pessoas devido à minha misericórdia. Então, na verdade, Krishna está falando diretamente, né? Ou seja, Vyasa, depois de um transe meditativo, ele recebe chamado Bhagavatam. Na verdade, quando a gente vê o Chatushloki, que são os 4 versos essenciais, né, do chamado Bhagavatam, né, que Krishna fala para Brahma, né, então Brahma fala para Narada, Narada fala para Vyasa, né, então Vyasa fala para Shukadeva Goswami. Então, na realidade, isso vem de uma fonte perfeita, né? Por isso é um conhecimento perfeito, por isso é um conhecimento revelado, é um conhecimento que a gente realmente dá muita importância, muito valor. Então tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, né, na consciência de Krishna, seguindo esse Shabda Brahma, seguindo as evidências védicas, né? Quando você, por exemplo, estuda o Chaitanya Charitamrita, né? Então Krishnadas Kaviraj Goswami, ele vai dando, citando escrituras, né, que vão realmente como dar sustentação àquilo que ele está falando, né? Então ele fala uma coisa, mas não é da cabeça dele, ele está se apoiando nos textos védicos, né? E quando a gente vê também toda a literatura védica é assim. Ou seja, não existe nada que é como inventado, uma coisa assim que... Por exemplo, um guru, ele vai falar, claro, ele pode dar a sua contribuição, né? Ele pode dar o seu aporte, ele vai dar aí do momento, né? Isso sim, ele vai dar, né? Mas ele não vai falar diferente do que falou o guru dele, do que falou outro guru. Em tempo, lugar e circunstância, ele pode, sim, adaptar os detalhes, isso ele vai fazer, né? Agora, em relação àquilo que é absoluto, né? Então o guru traz como ele recebeu do seu guru, e o seu guru recebeu do seu guru e assim sucessivamente. Então por isso o conhecimento védico, esse é o conhecimento revelado. Ele foi revelado, né? E expandido depois, e realmente nós temos que aceitar esse conhecimento como algo fidedigno, né, genuíno e absoluto. Ou seja, algo que não vai mudar, algo que não vai realmente, não vai especular, né? Ou seja, então o conhecimento védico não está especulando, ele está realmente dando as diretrizes, dando os meios para que a gente possa aprender como atuar, né? Ou seja, isso através de estabelecendo conceitos iniciais, né, como Sambandha, né? Sambandha Gyana, né? Sambandha Gyana significa que você entende que o mundo material é uma coisa que realmente não tem sentido, né, para nós, né? Abhideya, você entende que existe um método, né, que existe um Shravana, Kirtana, Vishnu, Smara, etc. Ou seja, existe formas de você praticar, né, o Bhakti, e existe a meta que você quer chegar, que é o Prayodhana. Então, realmente, nós estamos sempre amparados pelo conhecimento védico, que é todo revelado para nós. Gura Premananda.